E agora nós vamos dar continuidade às nossas atividades dessa tarde e vamos introduzir aqui também o Davi Silva, que é um graduando da UFS e vai falar sobre as 3 atividades da alma em Epicteto: preparação e direção para o saber fazer estoico. Davi, seja muito bem-vindo, fique à vontade, aproveite bem os seus 20 minutos e se tivermos perguntas, faremos então a abertura de um espaço para perguntas depois da apresentação do Davi, tá bom? Obrigado, Davi, pode iniciar a sua fala. Tranquilo, Marcos. Muito obrigado pela apresentação breve. De antemão, né, antes de entrar propriamente na minha fala, né, por assim dizer, devo ressaltar, né, que o trabalho que eu vou apresentar agora, ele faz parte de um recorte, né, do último PIBIC que eu fiz com o Aldo, compreendido 2019 a 2020, salvo, é isso mesmo. E enfim, ele teve como base um estudo mais geral, tanto sobre a filosofia de Epicteto, né, como entrando no texto A Hermenêutica do Sujeito, né, que é um compilado de aulas proferidas pelo Foucault. Então, já inicio, né, até meio que já direcionando, né, a fala, que eu vou fazer uma relação, né, pegar algumas chaves de interpretação do Foucault para pensar, né, os escritos do Arriano, né, enfim, das diatribes do Epicteto. Então, basicamente, eu vou trazer qual é o lugar do mestre, né, nesse saber fazer, né, nessa preparação para o saber fazer do estoico, e qual é o caminho, né, por onde se perpassa esse caminho, né, qual é a base, certo? As 3 atividades da alma, né, ou as disciplinas, né, como chama o Borinati, é basicamente, como o Aldo mesmo diz, né, o programa educacional, né, de Epicteto. Então, ali é que está a base de como vai se proceder aquela mudança, né, no sujeito, como vai se proceder, por assim dizer, a terapêutica da alma, né, que vai compreender, enfim, as bases do sistema, né, física, lógica e ética. E aí entra, no caso, mais especificamente, né, quais são as 3 atividades e as relações, né? Atividade da física é a atividade do desejo e da repulsa, né, que é o orexis e a eclise. A da lógica, por sua vez, é a sincatastese, né, que é a questão do assentimento, né, que aí se dá, por exemplo, em teste de representações, né, enfim. E a ética é a parte da hormé e da formé, né, que é basicamente a ação, né, onde se vai buscar meio que, é como se fosse o fim, né, da pretensão, né, de mudança no sujeito, porque ele vai agir, né, de acordo com aquela teoria que está sendo aprendida, né, e esse processo não termina, né? Quer dizer, só a morte termina esse processo. A vida é uma prova nesse sentido. Então, vamos lá, né, qual é o ponto da direção, né? O que é que faz ou fez, por exemplo, o Epicteto e aquele que tem a figura do mestre, né? Que é a figura do mestre. Sócrates, Epicteto, Crisipo, etc. Como remonta a Foucault, ele chama esse processo educativo, por assim dizer, por parte do ensino do mestre para o discípulo, de psicagogia, né? Que é basicamente um mestre que faz a transmissão da verdade, que tem o objetivo justamente de mudar o modo de ser daquele sujeito. No caso de Epicteto, para a gente ser mais específico, essa mudança se dá justamente em você passar a prestar atenção somente naquelas coisas que estão sem encargo, em última instância, né? Porque aí tem também a questão dos preferíveis, né? Dos indiferentes, que não há como deixar de lado, mas o grande foco é as coisas que estão sem encargo devido justamente ao progresso moral, né? Que vai ser, enfim, o grande ápice, né? Que é um ápice, na verdade, que nunca se chega, né? Que é constante, que é essa busca por esse progresso moral, né? Então, é, é isso, né? Esse é o lugar do mestre, basicamente. E o caminho
para se chegar a fazer, vamos dizer, esse tratamento, né? Tratamento com relação à ética, tratamento com relação à lógica e tratamento com relação à física, aí eu vou pegar, né, a chave de interpretação de Foucault, que eu acho muito interessante, que é a questão do, vamos dizer assim, da ascese, né? Que é você compreender essa transformação pensando duas atividades principais, que é a Meletan e o Gimnase, né? A Meletan é uma espécie de trabalho de pensamento, que a gente pode ver, pensar também como meditação, né? E meditação não é no sentido geralmente veiculado, né? De você sentar, fechar o olho e tentar dissipar os pensamentos ou algo do tipo. Não, é você, por exemplo, fazer um teste de representação, né? Você estar em contato com algum fenômeno, analisar aquele fenômeno e ver como agir no que diz respeito ao que veio a você daquele fenômeno, né? Qual ação será condizente para que eu seja, para que eu esteja, né, em conformidade com a natureza, o que significa dizer que eu estou agindo de acordo com aquilo que está ao meu encargo, eu tenho consciência daquilo, eu estou atento naquele momento. A segunda parte, né, além do trabalho do pensamento, a gente tem o ginásio, né, que é basicamente a prática, né, já é a ação, né. Ginásio é o exercício, já em prática, né. E aí vão ter vários modos, né, você tem as renúncias, você vai ter as suas atitudes, né, de fato, como você se comporta em um ambiente, sei lá, você indo para um banquete, vou tentar pegar a analogia da época, indo em um banquete, você não vai se limitar em demasia, porque você não, desse modo, você não estará agindo com comedimento, né, no que diz respeito à alimentação, tal. E aí a gente entende já a prática da coisa, né? Então, é basicamente esse, né? Isso, né? O que eu queria pincelar de início, né? Trazendo essa base toda aí, que é onde se situa o lugar do mestre e, ao mesmo tempo, qual é o caminho que o mestre vai passar para o aluno, né? Tentar auxiliar na mudança de vida daquele sujeito, né? Para que consiga, por sua vez, né? Alcançar, mas aí a gente tem que pensar sempre como um progresso, né? Não tem um fim, só um fim aparente, porque você nunca se chega, né? Enfim, vão vir sempre impressões um pouco mais pesadas, que só a razão não pode lidar, por exemplo, com uma fantasia traqueia. Mas o grande foco é esse progresso, né? Enfim, o programa da educação é para a vida toda, né? Se a gente for pegar o ponto de vista do estoicismo, na verdade eu tenho que ser mais específico, né? Porque o estoicismo antigo ainda tem alguns que acreditavam no sábio ideal, né? Então, sendo específico do estoicismo imperial, mais específico ainda Epicteto, a gente tem esse ponto do progresso, né? Que é o Prócopo, né? Aparece na diatribe 1.4. Né? E é isso, né? A gente tem esse caminho, tem esse mestre, né? Que vai estar lá no auxílio, na pretensão de guiar, né? Esse sujeito, né? O aluno dele, a fazer uma mudança em si, né? Essa é a própria condição do saber filosófico, é uma mudança interna. E o que é essa mudança interna? É uma mudança nas suas disposições com relação ao mundo, que basicamente é um retorno a si, né? O que Epicteto busca e o que ele defende com essa questão do que é meu encargo, do que não é meu encargo, é um retorno a si, né? Isso eu diria o Foucault. Assim, vale lembrar que, como um pesquisador chamado André Yazbek ressaltou bem, num artigo que eu li recentemente, né, e também entrou na pesquisa, né, que o Foucault não dispensou um estudo sistemático com relação ao Epicteto, porém, há um foco, né, dentre todos, né, para se pensar a questão do cuidado de si, Epicteto, né, e os escritos do Arriano, né, que representam, né, o sistema de Epicteto, né. Então, uma outra coisa que eu posso trazer também, associado a isso, é uma crítica que frequentemente fazem, né, aos escritos de Epicteto, né, que é o silêncio dele à física, né. Eu lembro que o Tarquínio já fez um trabalho sobre isso, em uma parte de um trabalho dele, né, ele falou sobre isso, que, na verdade, a física, como eu acabei de trazer, né,
já até demonstrando isso, ela está inerente à filosofia dele, apesar dele não tratar e, sistematicamente sobre aquilo, de fazer de o Arriano ter trago tratados do Epicteto sobre, ou então dele não falar muito nos 4 livros que veio para a gente, né, das diatribes. Mas, por exemplo, já no início do manual, a gente tem ele dizendo que, inicialmente, você, no início do processo, né, de terapêutica da alma, você tem que meio que suspender o desejo, porque você ainda não consegue desejar o que é de acordo com a natureza. Então, você está no início do processo. No início desse processo, a melhor ideia seria justamente fazer essa suspensão. Então, aí ele já fala do desejo, tá? E aí eu sigo essa, vamos dizer que essa hipótese, né, do Goginart, né, se eu não me engano é Jean-Baptiste Goginart, que ele traz justamente essa correlação entre o sistema, física, lógica e ética, e a questão da ação relacionada à ética, a questão do assentimento relacionado à lógica, e a questão da física relacionada ao desejo, que a gente pode encontrar em Epicteto. Então, era basicamente isso. Eu queria trazer como é que se dá, né? Então, esse lugar do mestre ali, qual é o auxílio dele nesse processo de preparar um sujeito para se apropriar, vamos dizer assim, do saber fazer estoico e, enfim, qual é o caminho, né? Por onde se procede esse caminho, né? Aí a gente vê a importância dessa tripartição do sistema, como ela está bem coesa, conectada. Enfim, acho que era basicamente isso. Busquei ser breve, né? Também, enfim. Eu fico aberto para as perguntas aí. Muito obrigado, Davi Silva. Obrigado por sua apresentação. Boa pesquisa no Epicteto, né, trabalhando com Aldo Dinucci. Vamos ver, então, se nós temos perguntas aqui específicas para os nossos palestrantes. Temos aqui parabéns, Davi, da Aura Daniela Dantas de Santana, não é? Obrigado. Davi, como as coisas, o aspecto que você apresentou, né, sobre Epicteto, e talvez tenhamos mais pessoas envolvidas. Joelson Nascimento, você está aí presente agora? Estou, sim. Olha ele aí. Ok, se apresenta, por favor. Aldo Dinucci. Ok. Joel, você tem uma pergunta específica para o Davi nesse momento? Sua apresentação dele a respeito de Epicteto? Não, já falei, realmente, é um trabalho que está começando e eu já falei da primeira vez, eu acho que Davi fala muito bem, sabe? Ele consegue transitar, apesar de estar iniciando no estoicismo, eu acho que ele transita de uma forma um pouco confortável. Eu já não tenho esse conforto todo, ainda estou adquirindo, mas eu acho que ele transita de forma bem confortável realmente pelo estoicismo. Realmente tem um grande trabalho. É só um incentivo mesmo para poder Davi continuar nesse caminho que eu acho que tem tudo aí para dar certo. Valeu, Davi. Muito obrigado, Gerson, pelo feedback. Fico muito agradecido. Muito bom, muito bem feito, Davi, parabéns. Muito obrigado, Aldo. Obrigado, então. Eu acredito que esse primeiro momento de atividade da tarde, não é, Aldo? Estamos fechando. Temos aqui um comentário do Antônio Carlos Rodrigues, dizendo muito bom, adorei. Temos um comentário do Vilmar Prata, o trabalho dele se aproxima do meu, não é? Temos um comentário aqui do André Cardoso dizendo excelentes palestras, obrigado, amigos, né? Então, temos aí um bom envolvimento das pessoas e, nesse momento, a gente vai, então, fechando esse primeiro bloco, às 15h30, o Aldo Dinucci estará voltando
para a apresentação da palestra da Juliana Ágil. Mas antes, tem aqui um comentário do Antônio Carlos Oliveira Rodrigues, que diz: li recentemente o Collar-D e ele simplesmente não reconhece a dimensão da física em epiteto. Não é? É mais uma informação. O John está dizendo muito bom esse grande projeto. O Carlos Enéas está dizendo parabéns, ótimas falas, né? Então, obrigado aí pela participação de todo mundo, se nós não temos mais nenhuma pergunta aberta. E às 15h30 voltamos com a Juliana Ágil, né? Então, até breve, contamos com todos vocês daqui a pouco. Um abraço a todos. Esse link vai permanecer aberto? Será um outro link. O Aldo vai criar né? um outro link e mandar para todo mundo. Tá bom? Ok. Um abraço. Pessoal, boa tarde. Obrigado, Davi. Boa tarde. Até a próxima. Valeu.